Shalom a todos, em nome de Cristo. Você é um religioso? Espero que seja. Porém, qual tipo de religioso você é? Religião quer dizer religar. Você está religado em quê? No quê? Em Cristo? Ou na placa? Nos dogmas? No RI interno da sua igreja? Ou em Cristo? Eis a questão para refletir. Num tempo de apostasia. Porque apostataram da fé. Apostataram da fé. E o que é apostatar da fé? Eis a questão. Apostatar é abandonar a verdadeira palavra do Senhor. Deixar do bom costume. O bom costume vem de Deus, porque diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Por isso, o religar ou ser religioso tem um bom costume diante do Senhor, em todo o proceder do homem, da mulher, enfim, da Igreja de Deus. Vamos refletir. Muitos são religados, ou são religiosos, que religião quer dizer religar, mas estão religados no seu RI. Regras internas da sua igreja que se transformam em dogmas, em leis acima do mandamento do Criador. Seja religioso, seja religado a Cristo Jesus, o qual nos ensina a verdadeira religião. E a verdadeira religião é aquilo que Tiago ensina, na verdade de Cristo Jesus, pelo Espírito Santo de Deus. A verdadeira religião para com Deus, o religar verdadeiro para com Deus é esta: visitar os órfãos, as viúvas e os necessitados. Como disse em outros vídeos, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Vós sois o templo do Espírito Santo. Bem disse Jesus: a minha casa será chamada casa de oração. Porém, vós, mercenários, tem convertido em covil de ladrões. Essa religação, essa religião é falsa. Mas você deve ser verdadeiro como Cristo é, para a glória de Deus. Há muitos religiosos que se diz estar em Cristo, mas carrega suas placas pesadas, dogmas, doutrinas, leis internas de seus ministérios, e matam, lançam no inferno almas por seguir dogmas de homens. Isso é triste, angustiante, mas breve Jesus voltará. Se você é um filho de Deus, uma filha, saiba disso. Peça a sabedoria dos céus, que Deus vai te dar. Leia a Escritura e busque a presença do Pai. Você é religioso? Você está religado a Cristo? Então você vai ouvir a voz de Cristo, o qual ensina: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e sua justiça,
que as demais coisas vos será acrescentada. É isso que Jesus ensinou. Ajuntais tesouro dos céus ou no céu. Oh glória! Esse é o ensinamento de Cristo. Se você é religioso em Cristo, está religado em Cristo, então isso você vai fazer. Tem os poréns. Porém, há muitos religiosos que se cercam de mestres segundo as suas próprias cobiças. O seu Deus é seu ventre. Só pensa nas coisas terrenas. Você vê isso o tempo todo na internet, na televisão, no mundo materialista. Se você é desse tipo de religioso, se diz ser crente, crente até os demônios são, eles creem e estremecem, mas não podem alcançar a salvação, porque eles são deste mundo que será destruído. Então se religue a Cristo para a eternidade. Tome posse da sua coroa em Cristo. Seja religioso em Cristo, porque Ele diz: não se preocupei com o que é vez de comer, com o que é vez de vestir, pois o vosso Pai sabe o que vós necessita. Esteja religado em Cristo. Vede as aves dos céus que não semeiam, não plantam, não guardam em celeiro, contudo o vosso Pai as alimenta. Não tem de vós muito mais valor? Oh glória! Sim, você é filho, Ele é Pai. Aquele que é para ser teu, o inimigo não pode tirar. Por isso que o Salmo 37 cabe a você. Entrega teu caminho ao Senhor e confia nele. Ele fará aquilo que for necessário. E você vai ser um vencedor nos propósitos de Deus, na vontade de Deus. Nos propósitos de Deus. Entenda bem, nos propósitos de Deus. Deus não sonha. Deus não tem sonhos. Deus é a realidade. Criou tudo só com a sua palavra. Haja luz e houve. Haja terra e houve. Haja animais e houve. Ele não sonhou. Ele fez e faz. E criou você com suas próprias mãos. Para que você dê glória e glorifique o nome dele. Pelo que ele é. Santo, puro, justo e eterno. E toda honra e toda glória você dê a ele. É para isso que ele te fez. Para você glorificar, exaltar e reconhecer que ele é o Criador, teu Pai e teu Deus. Religue-se a ele. Religue-se a ele. Volte às suas origens. A do céu. Da onde você veio. Do seu fôlego. Para voltar, tem que se lavar. Tem que se purificar. Tem que aceitar o comando. O reino do Cristo, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Confesse-o. Aceite-o como seu Salvador. Como mediador, intercessor único. Mediador entre Deus e os homens. É a Cristo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se religue à sua essência. Volte a Deus. Volte aos céus, onde há gozo, paz e justiça. Amém?
Shalom a todos, queridos, amados irmãos e amigos. Deus seja louvado. Deus é bom, né? Deus é bom. Há tantos movimentos nesse mundo, né? Há tanta coisa acontecendo. Só uma coisa te carece: reconhecer Jesus como teu Salvador, como o único Deus. Há tantos movimentos na terra, né? Tantas igrejas. Um país como o Brasil, que se diz ser evangélico, milhões e milhões de cristãos. Milhões e milhões de cristãos, ou de cristãos, que vão aos seus cultos, e o país se apresenta como um dentro deste mundo da terra, um dos maiores corruptos do mundo. Política dentro da igreja, falsos pastores, mercenários, criando impérios, pedindo dinheiro e dizendo: Deus me deu, Deus é comigo. Uma coisa só carece para você, como eu disse, Jesus. E a verdade dele tem que prevalecer em você. Tem que prevalecer o que então, irmão João? Tem que prevalecer a salvação. A Bíblia diz que não há um justo sequer. Todos pecaram, todos sem exceção pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo sequer. Todos somos pecadores. A Bíblia diz que aquele que diz que não peca já está pecando. E daí? É preciso fazer uma reflexão e olhar para Jesus, o qual sempre eu digo, em Ele ser o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Há muitos movimentos na terra, muitas igrejas, mas a palavra ensina que no tempo de Jesus havia muitos movimentos. O auge da pregação do reino dos céus. Pessoas eram curadas, demônios saíam. E Jesus enchia o povo da sua glória. Dava poder e autoridade aos apóstolos e seus seguidores. Está escrito isso. Está escrito isso, meus irmãos. Está escrito isto: estes sinais hão de seguir os que crêem no meu nome. Porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Oh glória, aleluia. Ele falou isso. Deu autoridade, derramou do seu espírito, da sua graça. Deu doutrinas e ensinos. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Você fez exemplo, Jesus, se batizando no Jordão, com 30 anos, ok? Muitos movimentos. Vivíamos muitos movimentos, muitos. Certa vez os apóstolos estavam trabalhando na obra ardentemente, cheios da graça do Espírito Santo de Deus, expulsando demônio, curando os enfermos, e eles vieram felizes, alegres, diante do Senhor, dizendo: Senhor, estamos maravilhados porque os demônios nos obedecem.
Os demônios estão sendo expulsos, pessoas estão sendo curadas, e era um Pentecoste total no sentido de cura e bênçãos e maravilhas e sinais. Mas Jesus falou: não vos alegreis, não vos maravilheis por isso, pelos demônios vos obedecer, pelos milagres e curas. Não vos alegrei por isso, mas alegrei-vos. Então Jesus disse, naquele movimento, naqueles dias, os obreiros cheios do poder do Espírito Santo, ele disse para eles: não vos alegreis porque os espíritos imundos vos obedecem, os demônios saem. Não. Mas vos alegreis por vossos nomes, está escrito lá no céu. Então, meus irmãos, a maior dádiva recebida do Senhor é a salvação eterna. É ter passagem para a eternidade salvo, lavado e remido no sangue de Cristo. Essa é a verdade de Deus. Por isso bem diz a Escritura. Bem diz a Escritura: posso todas as coisas naquele que me fortalece, que é Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne agora, mas anda segundo o Espírito, segundo a sua palavra. Bem-aventurado é você que entregou sua vida a Cristo e vive Cristo. Continua sendo um pecador, mas que lava suas vestes, que se arrepende, ora e busca. Bem-aventurado é você, para a glória de Deus, em nome de Cristo. Amém? Uma pergunta eu faço a você. Você conhece o Evangelho? Você sabe o que é Evangelho? O Evangelho é renúncia. O Evangelho são para corajosos. O Evangelho da cruz traz dor. É doce como mel para ouvir, mas para viver é como fel. O Evangelho é renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz. Esse é o Evangelho da verdade, o Evangelho do verdadeiro pastor. O Evangelho do verdadeiro pastor é: toma a tua cruz e segue-me. Vós sereis odiado e perseguido por causa do meu nome. Esse é o Evangelho da cruz. Esse é o Evangelho do Senhor Jesus. Esse é o Evangelho da Boa Nova. O Evangelho da verdade deixado pelos apóstolos. Tendo o que vocês comer e o que vocês vestir, estejais contentes, porque a vossa vida está escondida em Cristo. Esse é o Evangelho. O Evangelho da cruz. A cruz de Cristo, que ele carregou, o qual ele foi pregado, fica em testemunho do confessar da sua vida. Olhando para a cruz, olhando que naquela cruz Jesus foi pregado. Ali você confessa realmente que o Pai, o Deus Criador, deu o seu unigênito e ali o matou para que você tivesse vida. Porque você e eu estávamos mortos em nossos pecados. Essa é uma verdade que o ser humano não compreende. Porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mediante essa cruz e o sofrimento que Jesus teve e passou, a cruz e o sofrimento que Jesus teve que passar era para você, era para mim, era para a humanidade. Mas Ele deu para você. Ele fez por você. Para tirar tuas dores, a dor da humanidade. Deus te ama. Repele o teu pecado. Ele repudia o teu pecado. Mas Ele te ama e quer te salvar, intermédio do Senhor Jesus, com sua morte na cruz. Deus, segundo a Escritura, agradou-se em moer Jesus. Jesus se fez maldito naquela cruz, se fez maldição para que você herdasse a bênção, a eternidade. Pois está escrito: maldito todo aquele que for dependurado numa cruz. É lei, é mandamento, e Jesus se fez maldito para tirar a maldição que estava sobre você. Bendito é o nome do Senhor. Honra e glória para todo sempre. Amém, meus amados. Shalom a todos.